Fala galera, tudo certo? Então, aqui é o Diego. Eu vou dar continuidade agora no vídeo da rebobinagem do motor. Então agora o próximo passo é fazer as bobinas. Está montada aqui a forma. Houve um imprevisto. O condutor que é necessário para fazer esse motor era o 23 AWG de alumínio. Mas eu não tenho disponível aqui esse condutor no momento. Então eu vou optar em fazer com o 24 de cobre, que ele é uma bitola mais fina do que o 23. Então se você já trabalha com bobinagem, está vendo esse vídeo, comenta aí, você faria qual forma? Eu optei em fazer com o fio mais fino. Você faria com a mesma bitola ou mais fino? Comenta aí. Então eu optei pelo mais fino porque é o costume de ser feito. Como o condutor de cobre ele tem uma capacidade maior de transferir energia, de conduzir energia elétrica, a mesma bitola do fio de cobre ele vai conduzir bem mais energia do que a mesma bitola utilizando de alumínio. Então uma bitola mais fina de cobre pode oferecer a mesma quantidade de condução de energia do que se fosse o de alumínio, o 23. Né? Então regulada aqui a quantidade de espiras aqui no controlador, no contador. Como o passo é 6, 8 e 10 e 12, eu vou começar aqui, eu já coloquei os tamanhos aqui, regulei a forma, então vai ser o 6, 8, 10 e 12. Eu cheguei nas espiras médias de 64 em todos aqui, então eu vou fazer 64 em todas. Porém, como esse motor ele é um sistema de camada dupla, eu vou utilizar aqui um carretel só, mas eu vou fazer o que? Eu vou dividir aquelas espiras, que está aqui o 64, eu vou colocar 32. Vou fazer uma camada de 32, depois eu vou parar e fazer outra camada com 32 espiras, utilizando o mesmo fio. Porque como ele é camada dupla, eu preciso separar essas bobinas, então aqui eu já posso fazer de uma vez só. Se eu tivesse dois carretel do 24, eu já poderia utilizar os dois aqui. Porém eu até tenho ali, mas eles estão muito diferentes as quantidades, então eu vou fazer só com um para ir igualando os carretéis. São condutores que a gente utiliza pouco, então eu vou fazer dessa forma. Então agora eu vou iniciar o processo de fazer a bobina. Vocês vão poder acompanhar essa primeira aqui. Primeiro erro de gravação agora, eu vou ter que retornar essa bobina porque o controlador estava na opção 2 ali, então ele não desligou automático e passou muito e eu não percebi. Então aqui é o aspecto final da bobina preparada. Então como eu dei duas voltas, isso aqui tem motores que utilizam dois fios normal, sendo uma bobina só. Aqui como eu dei duas voltas com já de propósito, propositalmente, significa que aqui tem duas bobinas, porque esse motor ele precisa ser duas camadas, sabe? Então aqui é como se tivesse dois grupos de bobina. Agora eu vou tirar da forma e vocês vão poder acompanhar a colocação da primeira bobina. Então vamos lá, pessoal.
Essa é a forma com que eu faço para colocar a bobina. Existem algumas pessoas que colocam um pouco diferente que eu. Muda por vários motivos. Ou às vezes a pessoa é canhoto, ou até a forma com que começa a bobina ali já é diferente. Então eu coloco assim, ó. Pego a bobina aqui, sempre com a ponta pequena aqui, ó. Uma ponta pequena porque eu digo porque é da bobina pequena. O primeiro passo eu deixo pro meu lado, os fios de saída eu deixo pro meu lado, e da ponta da bobina grande eu deixo pro lado de lá. Ó. Largamos aqui, vamos iniciar pela primeira bobina, o menor passo, que é o passo 6. Puxa o fiozinho para frente, dá uma acomodadinho aqui para ela ficar mais ou menos do tamanho que vai ficar ali dentro. Eu começo sempre dessa forma, com o motor apoiado pelos pés aqui e o mais reto possível ali no primeiro canal. Então com cuidado, a gente precisa pôr bem cuidadosamente para não raspar o esmalte do fio, né? Acomodando com a própria mão aqui, ó, eu já consegui colocar o primeiro canal. Aí a gente vai tirar a medida do papelzinho de cima, que é o que vai fazer o apoio da bobina ali para não sair do canal. Ele é um pouquinho mais estreito do que o que vai embaixo. Isso aqui você já pode deixar todos prontos, se preferir, ou se preferir vai cortando eles na hora, que achar melhor, e coloca ele por cima. Às vezes faz um movimento de vai e vem aqui, sempre segurando a bobina no outro lado para ela não sair do canal. Conta o passo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloca os primeiros fiozinhos ali. Alguns motores você às vezes consegue colocar até com todas as bobinas com os dedos. Caso não consiga, existe esse tipo de ferramenta aqui, tá até quebrada a ponta ali. Isso aqui é um material Celeron, mas é possível fazer com uma madeira, só afiar um pouco ela. E daí você vai passando aqui, ó, e acomodando o fio no canal. Ó. Sempre com cuidado para não raspar os fios nas ranhuras. Aí com a ponta dos dedos aqui, ó, você vai fazer um movimento assim, ó, de amassar ela para dentro. Faz dos dois lados. Deixa os dois lados iguais aqui. Dá uma alinhadinha conforme você achar melhor e o aspecto dela vai ficar mais ou menos assim. E isso a gente vai fazendo com as próximas, sempre pegando elas na mesma posição e fazendo com que esse fio aqui, ó, que é o que comunica uma para outra, siga o mesmo caminho do que ela estava seguindo na forma. Ó, ele vai dar a volta lá e vai ficar preenchido como se fosse a continuidade da outra bobina, sendo que é a continuidade da outra bobina. Um aspecto da segunda. Às vezes quando a gente está iniciando é esse aqui que é difícil de fazer ficar bem certinho um passo para o outro.
bastante atenção para começar a pôr as bobinas sempre com o sentido dos fios de ligação para onde vai sair os cabos de saída. Tem motores que é dos dois lados, tem motores que é só de um, tem motores que é na lateral, então por isso tem que fazer às vezes até uma marca para não esquecer e acabar colocando a bobina virada. Aspecto do terceiro. Tá ficando razoavelmente bom no meu ver, então eu continuo. Se você perceber que pode ficar muito grande ou muito pequeno, aqui já é praticamente o momento de você optar se retira a bobina e faz outra, ou se deixa da forma que está. Não são todos os motores de camada dupla que é fácil você colocar conjunto de bobina assim de uma vez. Geralmente é feito um grupo por vez e colocado elas acomodadas separadas dentro do mesmo canal por um outro isolante. Porém esses motores menores assim, eles não têm muita vibração, então acaba que até o próprio fabricante opta em fazer desse formato. Até pela agilidade lá no processo de fabricação deles. Sempre modelando cada passo, porque fica mais fácil no final você conseguir fazer um acabamento um pouco melhor. Depois a gente faz a amarração, ela dá uma diminuída aqui. Mas no meu ponto de vista, não precisa retirar ou mudar tamanho, nada. Acredito que vai ficar um acabamento bom no final. Vamos fazer a outra.